Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Gente, chegou o momento final dessa história. A linda mulher de um amigo meu. A linda mulher de um amigo meu, a Mirna. Que história! A Mirna envolvida direto com a Fabi, a esposa dele que nos escreve, o Edmário, que é conhecido e popular como Ed, conhecido como Ed. Esse capítulo final tem tantos acontecimentos e eu preciso narrá-los agora. Porém antes, Pessoa, Deus a fez com perfeição, Pessoa. Dotou você de capacidade, simpatia, inteligência. Olha, você pode ser, escuta o que eu vou falar. Tô falando olhando para você. Você pode ser o que você quiser ser. Então, por favor, seja gentil, porque a gentileza gerará sempre mais gentileza. E quando você fizer o bem a alguém, você vai descobrir que a maior beneficiada foi você, Pessoa. Foi você. E se sobrar gentileza, manda uma ajuda aqui pro nosso canal. Não fica com raiva, não. Isso é muito normal de acontecer. Nos Estados Unidos tem acontecido muito porque lá as pessoas estão conscientes que uma precisa muitas vezes ajudar a outra. E o nosso canal precisa de você, da sua contribuição, para crescer. Ah, mas já tá bom assim? Ótimo, se você o julga dessa forma, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ver esse canal progredindo, crescendo, tendo um próprio estúdio, contratando mais gente, elaborando melhor as histórias, contribua. Manda um valeu demais. Basta você clicar no ícone criado pelo YouTube, é um coração, e dentro do coração um cifrão. É a ajuda feita por amor e com amor. Ajude-nos. Será muito importante. A nossa pessoa jurídica agradece. Não é para a pessoa física, é para a pessoa jurídica. Agradecemos. Mas agora, o capítulo final da história. Só que tem um detalhe. Você tem... Antes de ouvir essa parte, você tem 2 capítulos outros. A primeira parte e a segunda. Para depois você encerrar ouvindo esse capítulo final, que começa agora. Eu acompanhei a minha mulher e a Mirna até o carro da Mirna. E acenei quando elas saíram. Observei que a Mirna, como o carro era dela, saiu dirigindo de casa. Voltei para a cama, ainda era muito cedo, 4 da manhã, mas eu fiquei muito agitado, eu não conseguia mais dormir. Dia claro, me levantei e coloquei tudo em prática. 9 da manhã, coloquei meus filhos no carro e rumei para a casa da tia Elzi. Os deixei lá. E avisei, daqui a pouco chega o Erlon para se juntar a vocês. Mas quando eu cheguei em casa, tinha uma viatura da polícia com o giroflex ligado e parada em frente ao portão da minha casa. Meu Deus, o que era aquilo? O que teria acontecido? Meu coração até sentiu um solavanco na hora. É aquela velha história. Polícia é para quem precisa de polícia.
Eu não fazia absolutamente nada de errado. E a visão de uma viatura policial em frente à minha casa era coisa que me assustava, lógico. Os 2 policiais estavam fora do carro de polícia e um deles segurava uma prancheta onde estava preso um papel. Ele lia e conferia a numeração da casa, este policial. O outro logo observou que eu chegava ali. Então a primeira coisa que eu fiz foi dizer: pois não, seu policial, pois não, senhor, aconteceu alguma coisa? O policial me olha e diz: o senhor mora aqui? Sim, senhor, eu fui levar minhas crianças numa estação de férias e tô voltando de lá agora. Mas eu moro aqui, sim senhor, é minha casa. O senhor conhece Fabiana? E ele disse o nome completo, sobrenome. Fabiana disse o nome completo. Sim, ela é minha esposa, ela é minha mulher. Por quê? É sua mulher. É que ela sofreu um acidente na BR-060, chamada agora de Governador Henrique Santilo. Esse acidente foi hoje cedo, por volta de 5h15 da manhã, no trevo de Anápolis. E eu vim aqui comunicá-lo. Meu Deus, o mundo parecia girar ainda mais veloz do que o giroflex da viatura policial. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eu sabia que a presença da polícia ali naquelas horas, devia ser 9h40 da manhã de uma segunda-feira, não podia ser coisa boa, um acidente. E nessa fração de segundos, até que eu voltasse a fazer uma pergunta, ou o policial voltasse a falar, tanta coisa passou pela minha mente. Eu pensei: será que a Fabi está morta? Será que a minha mulher, a Fabi, está morta? E só de pensar nessa possibilidade, eu senti calar aquele sentimento de culpa dentro de mim. Afinal, em nosso quarto, tudo estava preparado, armado para eu filmar o que nele se passasse na minha ausência, ou que se passava na minha ausência. Afinal, eu tinha comigo a certeza de que ela vinha me traindo com a sua amiga Mirna. Só me faltava a prova cabal, a prova final, aquela com a qual eu pretendia desmoralizar as duas e arrancar delas todos os direitos, incluindo os filhos. Pensar nisso agora aumentava a minha angústia e fazia revirar o meu estômago. Eu temi vomitar na frente dos policiais. Eu não sei como tudo isso coube naquele curtíssimo espaço de tempo, e quando eu voltei a olhar para o policial, portador das terríveis informações, ele leu meus pensamentos e falou: a sua mulher está internada no hospital de Anápolis. De certa forma, isso aliviava-me um pouco. Se o policial estivesse certo, significava que a minha mulher, a Fabi, estava viva. Foi quando eu falei: mas ela estava com uma amiga que dirigia o carro. O policial olhou para a prancheta, olhou de novo para mim e falou: olha, a informação que eu tenho era que... Não sei, mas a informação que eu tenho era que quem dirigia o carro era sua mulher, a Fabiana. Mas ela estava mesmo acompanhada, assim, da senhora Mirna. E aí ele falou o nome completo da Mirna. O senhor a conhece? Sim, conheço muito. Conforme o senhor me disse, era amiga, né? Não era parente? Não, quer dizer, amiga, sim, é muito amiga. Elas estavam indo juntas para o aeroporto de Goiânia para buscar o filho da Mirna, o Aaron. Me interrompe de repente o policial. Pois é,
Eu fui até a casa da senhora Mirna primeiro, mas lá eu não encontrei ninguém. Eu expliquei para o policial que, de fato, a casa estava vazia. E o policial perguntou se havia parentes dela por perto, e eu respondi que não. O ex-marido estava morando em Buenos Aires e os pais na fazenda em Catalão. E perguntei, e a Mirna? A senhora Mirna, como ela está? Então, essa outra senhora, ela não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu no local. Pronto. Era o que faltava para aquele bolo que se formava no meu estômago fizesse o refluxo pelo esôfago, sendo expelido num sufocante vômito. Eu corri para o meio-fio, eu suava frio, eu passava mal, eu quase desmaiei. Eu me lembro depois de ter ouvido a voz do policial perguntando se estava tudo bem comigo, se eu queria ser conduzido até o PS. E eu respondi que não é necessário. Mas imediatamente eu me lembrei que o Erlon já tinha desembarcado há muito tempo no aeroporto de Goiânia. E o menino tinha apenas 11 anos. E devia estar desesperado sozinho e aguardando a mãe que não aparecia e nem podia aparecer. Expliquei esse fato para o policial, que não sabia. E ele passa então um rádio para a central, que por sua vez fez contato com o aeroporto de Goiânia, com a companhia aérea, e Erlon estava em poder e sob a responsabilidade da companhia aérea. Eu estava autorizado a buscá-lo, a depender da aprovação das autoridades policiais presentes lá no aeroporto de Goiânia. E foi o que eu fiz. Passei correndo na casa da tia Elzi. Falei com ela dos acontecimentos últimos. Ela se compadeceu comigo, lógico. Foi solidária, ficou com os meus filhos e eu fui correndo para Goiânia. O difícil para mim foi passar pelo trevo de Anápolis, porque eu peguei a BR-060, era aquele o caminho. E passei pelo trevo de Anápolis. E ali eu vi que ainda existiam destroços do acidente, mas não cheguei a ver o carro da Mirna. E saber também que a minha mulher estava internada naquela cidade, Anápolis, mas eu sem poder ainda entrar para vê-la, eu tinha que primeiro buscar o Erlon. O menino devia estar desesperado. Cheguei ao aeroporto. Ele não estava mais no compartimento da companhia aérea, mas sim no posto da polícia. Achei que isso fosse complicar para levá-lo comigo, mas me enganei. O Erlon, quando me viu, ele sorriu, abriu os braços e veio correndo ao meu encontro e se jogou num abraço. Tadinho do Erlon, ele estava desesperado, sabe? O Erlon estava desesperado, tinha chegado às 6 da manhã e aquela hora já quase 13 horas. As policiais femininas, sempre tão sensíveis, ao verem a festa e a alegria que o Erlon fez comigo e para mim, o liberou na hora para me acompanhar. O menino, agora comigo, todo empolgado, me chamando de tio Ed, e eu perguntava para ele como tinha sido a estada com o pai dele lá em Buenos Aires. E ele, no seu comentário infantil, disse que foi legal, tio. Mas ele gostava mais daqui. Eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. A essas alturas, eu já tinha respondido sobre a mãe dele umas 3 vezes, mas eu me limitava em dizer que ela e a tia Fabi tinham tido um problema com o carro e que por isso ela não havia ido buscá-lo. Querendo me agradar, o Erlon, ele me dizia que tinha gostado de eu ter ido, deixando claro que ele gostava de estar comigo. Imediatamente nessa hora me lembrei da última conversa que eu havia tido com a Mirna, ainda naquela madrugada, quando ela me agradecia
e dizia que eu era a referência masculina na vida do Erlon. Diante da segurança que eu observava em Erlon estando comigo, eu apenas comprovava. As palavras da Mirna tinham sido sinceras. Mas tudo isso não me fazia menos aflito para a hora de dar a notícia ao menino que a mãe dele tinha morrido. Ganhamos a BR-060 e de maneira monossilábica eu respondi às perguntas do Erlon. Quando meu celular tocou, era a Fabi, a minha esposa. Ela chorava muito, ela estava em estado de choque. Embora bem no seu estado geral de saúde, ela já sabia da morte da Mirna. Eu dizia a ela que eu estava com Erlon no carro para ela se tocar. Ela ouvia, mas ainda assim, ela pedia a minha presença lá no hospital. Falei para ela que eu entraria sim em Anápolis em minutos, especialmente para vê-la. E falei o bastante para que ela me entendesse. Fabi, eu vou entrar aí para te ver, eu vou levar o Erlon comigo, tá? Ele tá comigo. Assim você me ajuda a mostrar para ele aquela foto, tá? Você me entende? Fabi me entendeu, mas o inocente do Erlon queria saber de mim que foto era essa. Eu dizia que logo ele saberia. Nesse momento, doía ainda mais o meu coração. No trevo de Anápolis, ainda vi novamente os destroços do acidente. Lágrimas teimosas desceram dos meus olhos, mas ainda bem que o Erlon não percebeu. Em poucos instantes, chegamos ao hospital. Erlon me perguntou aonde que estávamos indo, e eu não podia esconder mais. Então eu falei que a tia Fabi estava no hospital. Ela tinha sofrido um acidente. Ele fez cara de assustado e perguntou se a mãe dele estava junto com a tia Fabi na hora do tal acidente. Nessa hora gaguejei e disse que eu achava que sim, que ela estava junto sim, mas eu não tinha muita certeza. Já tinha estacionado e descemos do carro juntos. Sabia que ele, criança, teria problemas para entrar no hospital. O deixei sentado na recepção e expliquei para a atendente o que se passava. Ela viu o meu estado emocional abalado. Chamou um médico que entendi que era também diretor do hospital. Ele já estava por dentro do assunto e pediu que eu levasse o Erlon, sim, comigo, na visita ao quarto da Fabi. Quando entramos, ainda encontrei a Fabi em choque, desesperada. Ela não conseguiu se controlar, se conter, mesmo estando na frente do Erlon. O menino se assustou mais ainda e ele começou a chorar. Foi quando o médico que tinha ido conosco até o quarto da Fabi, ele pegou o Erlon pela mão e o levou até uma sala no mesmo corredor. Aliás, a sala bem pertinho do quarto onde estava internada a Fabi. Eu fiquei sozinho então com a Fabi, abracei a Fabi. Eu disse que, apesar de todos os pesares, eu estava feliz em vê-la bem. Graças a Deus que você está bem, Fabi. Lamentei também a partida da Mirna, mas aí eu chamei a Fabi a responsabilidade. Ela precisava me ajudar com o Erlon. Fabi, você precisa me ajudar com o Erlon. Você vai ter que se segurar. Você precisa se controlar. Porque ele agora é quem mais precisa de ajuda nesse momento, você entende? Ela mordeu os próprios lábios e vi que era grande a sua dor. Mas sabia que eu tinha razão e se controlou. Foi quando eu fui atrás do Erlon e o encontrei logo na sala vizinha. Ele estava com o médico diretor. Viemos os três e entramos novamente no quarto da Fabi. E desta vez, demos a dura notícia para o menino, que tinha tão somente 11 anos. Erlon, a sua mamãe, filho, foi morar no céu, porque no acidente em que a tia Fabi se feriu, a sua mãe se machucou gravemente, muito gravemente, e morreu.
Mas saiba que você jamais estará sozinho, tá, Erlon? Fica assim. Você tem a mim, a tia Fabi, o Júlio, de quem você gosta tanto, a Fê, de quem você gosta também. Você entende? Você sempre terá a nossa família assim, como sua, sabe? Sem contar que você tem o teu pai, Xavier, que mora em Buenos Aires, de onde você acaba de chegar. Você tem a vovó e o vovô, que moram na fazenda em Catalão. Você viu, Erlon? Você viu? Como você não tá sozinho? Quanta gente tá com você? Você entende? Nós estamos e estaremos sempre com você. Na hora, e para meu total espanto, o menino Erlon falou: Tio Ed, agora que a minha mãe tá morando no céu, eu quero morar com o senhor, a tia Fabi, o Júlio e a Fernanda. Eu quero morar com vocês. Meu Deus, olha-se repetindo tudo o que a Mirna falou comigo ainda naquela madrugada quase manhã. Essas palavras de Erlon nos fez chorar mais ainda. Daí para frente, correram os trâmites burocráticos normais. Fabi teve alta no dia seguinte pela manhã, a tempo de estar no velório da inseparável amiga Mirna. E realizamos a cerimônia fúnebre de Mirna em Brasília, com a presença dos pais dela, que vieram da fazenda em Catalão. Xavier, não. Ele não veio de Buenos Aires. Alegou que não daria tempo. E isso, por si, responde o apego que ele tinha com a família. Quase nenhum. De início, os pais de Mirna quiseram levar o Erlon para morar com eles na fazenda. Até conseguiram transferência para uma escola de lá, uma vez que começaria o segundo semestre daquele ano. Mas o menino ficou doente e ele não se adaptou. Era muita mudança para sua cabecinha de apenas 11 anos. Fomos chamados pelos avós do Erlon e fomos eu e a Fabi até a fazenda. Nossa chegada lá representou uma alegria na vida dele, mas tão grande. E o trouxemos conosco de volta para Brasília e em nossa casa e com os nossos filhos. O menino se acendeu e ascendeu. Voltou para a mesma escola e não teve baixa em seus rendimentos escolares. Até pelo contrário, melhorou ainda mais as suas notas. Mas uma coisa era certa: ele queria ficar morando conosco. Ele queria se transformar no nosso terceiro filho. No fim daquele ano, passamos o Natal com os seus avós na fazenda em Catalão. E eles eram a favor de Erlon continuar conosco. Mas faltava a autorização do pai. Deixamos os nossos filhos com os avós do Erlon e fomos, ainda antes de terminar aquele ano, a Buenos Aires. Fui eu, Fabi e Erlon. Mas durante todo o trajeto, o trajeto a Buenos Aires, durante todo o trajeto o Erlon foi contrariado. Ele dizia que não ficaria nunca com o pai. Houve um momento no voo que o Erlon, criança, dormiu. E percebi a Fabi um tanto inquieta. Foi quando ela me falou: Ed, você ainda terá uma surpresa quando vir o Xavier. Pronto. Na hora eu fui remetido a pensar naquela minha desconfiança, quase certeza de que ela manteve um caso com a Mirna. O Xavier, deveria saber de tudo e ela temia agora que ele me contasse. Talvez fosse isso que ela estivesse tentando me preparar.
Tentei dar a oportunidade a ela de me contar antes que eu lá chegasse. Eu dei abertura a ela dizendo: ora, Fabi, então, para que eu não me surpreenda, fala logo você. O que se passa? Eu acho que vai ser melhor assim, vai ser menos dolorido. Ela se manteve enigmática e falou: não te falei nada até hoje. Deixa que ele te conta. Pronto. Me preparei para uma outra cacetada da vida. Em Buenos Aires chegando, entendi o porquê. Xavier já estava integrado noutra vida. E eu de fato levei um grande choque. Não por preconceito, porque isso eu não tenho, e vocês terão provas disso. Não por preconceito, porque eu respeito todas as pessoas como elas são. Mas, pelo o que eu sabia, o Xavier havia encantado com os seus profundos olhos azuis uma balzaquiana argentina. Não era essa a realidade. Xavier vivia com um senhor argentino, um outro homem. Explicou depois e eu entendi. Noutro país, ele pôde assumir sua verdadeira natureza humana. Ele era homossexual. Eu não vi isso como o fim do mundo, mas apenas era a confirmação de que todos os seres humanos são complexos, como dizia Sigmund Freud. Em questões sexuais, todo ser humano mente, esconde alguma coisa. Ou ainda, de maneira mais teórica, que a psicanálise compreende as grandes manifestações da psique como um conflito entre as tendências sexuais ou libido e as fórmulas morais e limitações sociais impostas ao indivíduo. Esses conflitos geram os sonhos, que seriam, de acordo com a interpretação freudiana, as expressões deformadas ou simbólicas de desejos reprimidos. A cabeça do ser humano é complexa. No que diz respeito ao sexo, então eu sei respeitar em todas as pessoas essas complexidades, porque eu as tenho também. Diante da nova vida de Xavier, ele se mostra inapto para cuidar do filho de 11 anos, que ia fazer 12 brevemente, e não só autoriza, como agradece pelo menino passar a viver conosco. Palavras dele, Xavier: eu tenho certeza de que meu filho estará em excelentes mãos. Admiro demais você, Ed, e você também, Fabi. Foi assim que ganhamos, eu e Fabi, um terceiro filho. E Erlon passa a ser o que na verdade sempre foi: o irmão do Júlio e da Fernanda. Eu e Fabi lembrávamos juntos das últimas palavras de Mirna para comigo, falando especialmente da relação do seu filho para comigo, tendo-me como referência masculina como pai. Nesse momento, conforme você que está ouvindo também se recorda, ela até chorou. E eu também me emocionei. Fabi, no dia, estava perto, mas já sabia sobre exatamente o que ela estava falando e sobre o que ela estava falando. O estado de ânimo do menino Erlon na volta da viagem era outro. Ele voltou a ser o menino alegre, feliz de antes. Mas a grande pergunta que se faz aqui, a grande pergunta: continuaria unida a nossa família? Continuaria unida? Eu passo agora a responder essa pergunta. Mas para isso, eu tenho que voltar ao velório da Mirna, para que vocês possam entender.
Foi uma tristeza sem fim tudo o que aconteceu naquela cerimônia fúnebre. Mas o sofrimento da Fabi, minha mulher, foi atroz. Ela não se conformava com a partida de Mirna. Era desesperador o seu choro e ela gritava que a amava e se sentia culpada porque tinha trocado de direção com ela. Isso mesmo. O policial que falou naquela madrugada lá em casa falou corretamente que quem dirigia o carro no momento do acidente era a Fabi, minha mulher, e não a Mirna. E os motivos serão esclarecidos logo mais. Fique atento. Na hora de fechar o caixão da Mirna, a Fabi pegou aquela foto. Lembram da foto? Aquela que eu já tinha visto na gaveta na casa de Mirna, quando elas estavam de rosto colados, e onde a Fabi havia escrito de próprio punho: juntas para sempre. Então, a Fabi pega aquela foto e deposita a foto no caixão antes dele ser fechado e reitera que elas eram almas gêmeas. Ela diz, textualmente ela diz isso: nós éramos almas gêmeas e vamos ficar juntas na alma e no espírito para sempre. Ela diz isso de uma maneira tão sentimental e verdadeira. E depois completa na despedida da amiga: te amo, Mirna. Eu te amo, Mirna. Eu te amo. Não há dúvida de que foi uma despedida muito emocionante e muito sentida por todos os envolvidos, inclusive eu. Mas a minha mulher sofreu muito. Mas para quem assistiu, entendia tudo como a despedida de duas amigas que se amavam. Embora a minha mente era totalmente conduzida para aquele outro aspecto, o qual vocês já sabem. Mas eu ainda não podia buscar a confirmação para um fato que para mim era muito próximo de certo. Veio a missa de 7º dia. Fabi seguia muito triste. Era cedo ainda para eu abordá-la num assunto tão sério e tão delicado, sabe? E depois, nós tínhamos o problema do Erlon. Esse era o real problema. O período da adaptação, aquela coisa de ir buscá-lo lá na casa, lá na fazenda dos avós, trazê-lo de volta, fazer a matrícula dele de novo e readaptar o menino, acolhê-lo, fazer com que ele se sentisse acolhido, amado. Essa passou a ser a nossa preocupação e assim foram passando os meses, até que chegamos ao fim daquele ano, a passagem do Natal na casa dos avós, do Erlon, e depois nossa viagem a Buenos Aires. Só que teve alguma coisa nesse meio que também chamou demais a minha atenção e da qual eu falo agora. Foi quando saiu o laudo do acidente. Prestem atenção no laudo do acidente, por favor. Mirna dirigiu o carro até o autoposto BR-060. É um posto que fica na BR e não fica muito longe de Brasília, não. Perto de Brasília. Lá, Fabi foi para a direção do carro. Elas trocaram ali. No autoposto BR-060, elas trocaram. Não ficou bem claro o motivo, a razão, por que trocaram. Mas a Fabi, ela passou a conduzir o carro dali para frente. Ela vai conduzindo o carro. E quando ela estava passando pelo trevo de Anápolis, ela se distraiu. O carro perde velocidade numa distração. Sei lá, poderia-se concluir aqui que fosse sono.
ela diminui a velocidade do carro. É comum, quando a pessoa sente sono, às vezes diminuir a velocidade do carro. Mas houve uma distração, por qualquer motivo. Ela, a Fabi, diminui a velocidade e o carro for abalroado por trás por um caminhão. Ela perde a direção, sai na lateral direita da pista e cai numa pequena ribanceira. Houve um capotamento do carro. Ela, a Fabi, estava presa no cinto de segurança, estava dirigindo, presa no cinto. Mas a Mirna não. A Mirna não, ela estava solta no banco do carona, no banco da frente. Por quê? Por que ela não estava usando o cinto de segurança, estava solta? Pergunta, por quê? Fora atirada então para fora do carro, sofreu fratura de pescoço e morte por sufocamento, porque a pessoa, quando fratura o pescoço, se sufoca e perde a vida. Foi assim que aconteceu. Sim, havia muitos pontos a serem esclarecidos, especialmente para mim. Especialmente para mim. Mas, depois do retorno de Buenos Aires, quando já tínhamos autorização para ficarmos com Erlon, eu resolvi mexer na câmera que eu havia instalado lá no quarto. Obviamente que a câmera não tinha filmado absolutamente nada, a não ser a mim e a Fabi, porque nós é que passamos a fazer o uso exclusivo do quarto desde a morte da amiga Mirna. Só que eu resolvi não mentir para a Fabi sobre a câmera. Eu iria desmanchar e eu mostrei para ela o que eu havia instalado no nosso quarto. Ela ficou vermelha. Esse dia, inclusive, eu aproveitei. Era um dia de janeiro. As crianças estavam lá na fazenda com os avós do Erlon, que passaram a ser avós também do Júlio e da nossa Fê. Nós estávamos sozinhos em casa, eu e a Fabi. Ela ficou vermelha. E ela entendeu tudo. Tanto entendeu tudo que ela falou: "Você sabia, né, Ed? Você sabia, né?" Fiquei em silêncio. E ela começou a chorar. E me contou. Mirna era lésbica. Sempre fora. Por isso se casou com Xavier, mesmo sabendo da sua homossexualidade. Era uma maneira de livrar a cara um do outro junto às famílias deles. Quando eu acenei com a possibilidade do marido dela se transferir para Buenos Aires, eu, sem querer, apresentei uma solução para ambos, já que eles não eram felizes juntos, apesar do lindo filho que tiveram, o Erlon. Lá, no outro país, o Xavier então se assume, como deveria ter feito sempre, desde sempre. E Mirna já estava apaixonada pela Fabi. A proximidade entre as duas facilitou tudo, sem contar o meu tempo de ausência em longas viagens que eu fazia a serviço. Tudo entre elas começa num banho que tomaram juntas em minha casa. Nesse dia, a Mirna pediu desculpas à Fabi, mas não resistiu em acariciar o corpo dela. A Fabi tentou impedir, mas se deixou levar depois. Ela já gostava demais da amiga para impedi-la. Ali e desse jeito nasce o caso. Portanto, era real. Tudo de fato tinha acontecido entre elas. Fiquei sem atitude na hora e apenas falava que não a queria mais. Eu não queria mais a Fabi na minha vida e a recriminava, inclusive, por ter usado as crianças. Falei da conversa que eu tive com a Fê, a Fernanda, nossa filha. Ela não tinha o direito, a Fabi não tinha o direito de fazer isso, de usar as crianças.
Ela reconhecia o seu erro e me implorava perdão. Eu, ainda irredutível, dizia que não iria perdoá-la, mas eu queria saber mais. Detalhes do acidente. Faltava alguma coisa. Aquele histórico do BO estava incompleto. Ela foi dirigir o carro da Mirna por quê? Por quê? E ela esclarece. A Mirna queria lhe fazer algumas carícias. Então, enquanto a Fabi dirigia, a Mirna, solta no banco do carona, praticamente deixou a cabeça em seu colo, se é que vocês estão me entendendo. Exatamente isso. A Mirna deitou a cabeça no colo da Fabi. No trevo de Anápolis, Fabi, devido à carícia ousada da Mirna, chegou ao êxtase. E aí ela perde o controle e diminui muito a velocidade do carro. Foi quando ela acabou colhida pelo caminhão que vinha na velocidade máxima permitida pela pista. Houve a colisão, batida traseira. O caminhão bateu na traseira do carro. Com a colisão, tudo aconteceu. O desfecho era aquele. Minha primeira ideia era a separação da Fabi. Mas a Fabi não apenas me pede perdão, mas me fez ver que agora com 3 crianças em casa, eu precisaria dela. Eu precisaria muito dela e ela precisaria muito de mim. Um precisaria do outro, mais do que nunca. Que eu a aceitasse, pelo menos por uns tempos. Depois a gente veria como tudo ia ficar. Aproveitamos que as crianças estavam fora e fomos discutindo todas as nossas diferenças. Na medida em que fazíamos aquilo, eu fui me acalmando mais e refletindo mais. E reflexivo e mais calmo, eu vi depois que a Fabi tinha razão. E fiz depois de um certo tempo aquilo. Fabi, eu te perdoo. Eu te perdoo, apenas eu quero te pedir uma coisa. Que você não erre mais. Errar uma vez é humano. Eu só não vou admitir que você persista no erro. Porque nós temos, de fato, grande responsabilidade pela frente. Agora são 3 filhos. Você tem razão, eu preciso de você. Você também precisa de mim. Vamos nos unir. Eu te perdoo. Tais fatos se deram em 2010. E 12 anos depois, seguimos juntos, unidos, felizes com os nossos 3 filhos. Os 2 meninos, Júlio e Erlon, se formarão em direito agora juntos no fim desse ano. Somos muito orgulhosos deles, que só nos dão alegria. Vão se formar juntos. O Júlio e o Erlon serão bacharéis em direito e depois seguirão suas vidas profissionais. Nossa amada filha Fernanda, ela conseguiu entrar em medicina numa universidade federal dificílima. Dedicação aos estudos, cabeça boa, inteligência. E ela já vai para o 2º ano, no próximo ano agora, no vindouro ano, ela vai para o 2º ano da medicina. Eu sei que eu chego ao final dessa história de uma forma que muita gente talvez queira julgar-me, julgar a Fabi, julgar a Mirna, julgar o Xavier. Quem é o mais culpado? Quem é que errou mais? Quem foi, sabe, o pior dessa história? Quem é o pior dessa história? Quem é o melhor dessa história? Gente, não se trata disso. Não se trata disso. Não se trata de saber quem é melhor ou pior.
Eu quis relatar aqui que todos, por sermos humanos, todos temos os nossos defeitos e falhas. Eu também tive as minhas. Não posso negar que no momento da minha história, e vocês acompanharam, eu desejei a Mirna. Desejei a Mirna como mulher na minha cama, pela sua beleza, pela sua exuberância. Então eu também, tudo bem, isso não aconteceu e nem poderia acontecer, mas passou pela minha cabeça, então eu também tenho a minha parcela de culpa. Não se trata de julgar o mais ou menos culpado, mas se trata de você olhar para o todo da história e observar que a minha união com a Fabi, o meu amor com a Fabi, a minha ligação com a Fabi foi maior do que tudo. E foi essa união que propiciou que cuidássemos de 3 filhos e dignamente educá-los e formá-los. É isso que eu quero que fique como exemplo. Eu quero dizer para você que está ouvindo que, por pior que tenha sido o erro do seu cônjuge, leve em conta o perdão. Leve em conta. Ah, não, porque se errou uma vez, não tem mais conserto, eu não quero mais saber. Será que é assim? Será que isso é regra? Para pensar. Faz como eu fiz e reflita. Olha que, tomado por ódio, eu também pensei em jamais perdoar a Fabi por tudo que aconteceu e da forma como aconteceu. Assim como ela não conseguia se perdoar por se sentir culpada até do que aconteceu com a Mirna. Ela também não se perdoava. Mas tem uma hora que a gente precisa oferecer o perdão. Amplo e restrito significa dizer perdoar a todos e a si próprio. Senão não se vive. Quero o teu comentário, sim. Não tenho medo dos comentários. Por isso eu abri o meu coração e relatei essa história com todo o seu realismo, com todas as suas verdades. Sei que vocês perguntarão. Hoje o Erlon tem ainda um excelente relacionamento com os avós, que continuam lá na fazenda em Catalão. Tem também um bom relacionamento, não vou dizer ótimo, mas um bom relacionamento com o pai, o Xavier, que continua vivendo e morando em Buenos Aires. Eu agradeço a todos, curtam a história, deem o seu joinha, se inscrevam aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa e, se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho. Ele bem o merece.